E agora eu gostaria de passar a palavra à ministra para que ela pudesse fazer a sua palestra. Vou convidar a ministra aqui à tribuna para vir falar, para vir fazer sua palestra. São tantas as pessoas que eu tenho para agradecer, mas eu começo por Roberta Beja, o vice-prefeito Emílio Franz, o vereador Jorge Miquiles e o secretário de Turismo André Reis, sem ordem de hierarquia absolutamente, mas pelos nomes que me foram sendo dados aqui, para agradecer a presença e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, e talvez eu nunca tenha estado numa plateia tão pequena e que me comovesse tanto, sem demagogia alguma. Nós somos muito poucos. Eu estou acostumada a ir para eventos muito grandes. Inclusive, quando eu fui a Teixeira de Freitas, eles conseguiram botar 2.300 pessoas. Mas não são os números. Quem não é o maior tem que ser o melhor. E é o que eu estou tendo aqui, o melhor. E o melhor que eu tenho é porque eu vejo uma identidade enorme do discurso das Novas Filipas, dos objetivos das Novas Filipas, com o meu próprio discurso, como vocês vão ver um pouco mais. Mas, continuando a agradecer, eu quero agradecer a todos os presentes, minhas senhoras, meus senhores, as autoridades aqui presentes, aos meus amigos que me acompanharam aqui, né? A mais jovem das Filipas, vou chamá-la assim, porque uma vida de guerreira merece esse título. É uma Filipa, né? Mas a primeira coisa que eu quero dizer a vocês é dizer o seguinte, dar uma explicação porque eu estou vestida desse jeito. Não se espera nunca de uma ministra estar com uma camiseta vermelha, com uma bermuda e com um sapato que não tem nada a ver com a cor das outras coisas. Mas o meu pessoal que me acompanha, que me orienta, disse o seguinte: a senhora vai para a Câmara dos Vereadores, a senhora tem de levar um blazer, tem de ir de blazer. E eu trouxe o blazer numa sacola, porque eu vim de lancha, para chegar aqui e me indumentariar, para estar aqui com vocês. Mas quando eu cheguei e que eu passei por um bote, botei o pé na água, fui andando pela praia e que me encontrei com o lugar onde eu muitas vezes passei as férias da minha infância, eu não consegui botar um blazer. O blazer era uma coisa absolutamente supérflua. De forma... E neste momento é mais importante vocês conhecerem a Eliana Calmon do que conhecerem a ministra Eliana Calmon. Por que eu me identifiquei com o discurso, com os objetivos das Novas Filipas? Pelo fato de eu estar fazendo o caminho inverso do que fazem os políticos. Os políticos, de um modo geral, eles começam como vereador, vão a deputado estadual, vão a deputado federal, vão crescendo na hierarquia e quando já estão mais velhos, eles vão para o Senado, que é chamado a Câmara Alta, a Câmara dos Velhos, que representa os estados. Eu estou fazendo o inverso, né? Por que eu estou fazendo o inverso? Eu estou fazendo porque eu nunca fui política. Eu sou magistrada, né? Eu ingressei primeiro no Ministério Público Federal, aos
28 anos de idade, eu fiz concurso e fui ser procuradora da República, e depois eu deixei o Ministério Público e fui ser juíza. Como juíza eu fiquei 34 anos e consegui fazer dentro da Justiça uma carreira com muito sacrifício, mas eu cheguei até o fim da carreira, conseguindo ser ministra de um tribunal superior. Até então, o Clube de Bolinha, ninguém tinha entrado, ninguém acreditava. E ninguém acreditava que a primeira mulher a chegar num tribunal fosse uma mulher que tivesse o meu perfil, fosse uma rebelde que fala, como vocês sabem que eu já me intitulei. Eu sou rebelde, eu não me conformo com as coisas que acontecem, e eu falo, porque muita gente não se conforma, mas não fala, fica quieto, esperando que as coisas aconteçam. E eu fiquei durante 14 anos como uma ministra de Tribunal Superior, tendo todas as regalias que um ministro tem, inclusive um conforto muito grande, né? Um conforto de motorista, segurança, assessor e tudo mais, ar-condicionado e muito boa estrutura, né? Vivendo em Brasília. Mas então eu fui para a Corregedoria e na Corregedoria eu me encontrei com a justiça brasileira de uma forma absolutamente aberta. Eu comecei a perceber o que o povo sofre com a justiça brasileira. As pessoas que têm razão entram com uma ação na justiça e ficam igual a cachorro, pedindo pelo amor de Deus que o juiz despache o processo, que dê uma sentença, e as coisas não andam, e aquilo foi me revoltando. E quando eu saí, depois de 2 anos, saí da Corregedoria, que voltei para ser novamente juíza, o lugar não me coube mais. Eu fiquei achando que tudo que eu estava fazendo ali era bobagem, porque eu descobri uma coisa. Todas as coisas boas e todas as coisas ruins do Brasil começam no poder legislativo. É ali que começam as coisas. E, neste momento, eu tomei a deliberação de sair da magistratura para ingressar na política. E foi aí que eu disse que seria o Senado. Por que o Senado? E muita gente diz o seguinte: você vai chegar no Senado e você vai ficar isolado, vai ficar sozinha. Senado são 81 senadores. Eu vou ser mais uma. Eu disse, não, eu não vou ser mais uma. Por que eu não vou ser mais uma? Porque se eu não puder aprovar nenhum dos meus projetos, e eu sou uma mulher idealista, tenho muitos projetos, eu vou fazer o seguinte: eu vou ter uma tribuna, e essa ninguém vai me tirar, eu vou subir e vou denunciar, eu vou falar, eu vou dizer o que se passa dentro do Senado. E eu falarei com uma qualificação: os senadores têm imunidade, ninguém vai me pegar, porque eu sou imune. E se eu não me pego, a imprensa brasileira vai dizer o que eu disse, aspiar, e disse o seguinte: não tenho responsabilidade, porque quem disse foi a senadora. E desta forma nós podemos saber o que se passa lá dentro. E é exatamente isso que nós vamos falar agora. O que se passa lá dentro? O que se passa lá dentro? E por que nós estamos nessa situação? Tá? Bem, para nós termos essa conversa e sabermos o que é que se passa lá dentro, nós falamos numa coisa chamada de ética. Né? Essa palavra está desgastada demais. Toda hora é ético, não é ético, é ético, não é ético, é aético. Mas a coisa chegou a um ponto que um senador da República, incumbido de fazer a revisão no Código de Ética do Senado, disse o seguinte: essa história de chamar de Código de Ética deve mudar. Devemos chamar de regulamento comportamental ou regulamento de comportamento, porque ética é uma palavra fluida, é uma expressão que é filosófica, ninguém entende, ninguém sabe o que é. E
isso valeu um comentário do Pedro Simão, um grande senador da República, um homem que é uma das reservas morais desse Brasil, que, lembrando Dom Helder Câmara, disse o seguinte: Dom Helder Câmara, escrevendo para o Estado de São Paulo, disse que ética é ter vergonha na cara. E é exatamente por aí que nós vamos pensar. Porque, no momento em que nós falamos de ética, vamos fazer uma retrospectiva e pensar no Brasil um pouquinho mais antes de 88. Para dizer o seguinte: esse país é um país com um histórico muito grande de injustiça social. Nós nunca pensamos em justiça social, como todas as sociedades mais primitivas, colonizadas, onde o poder econômico se junta ao poder político, e os dois, nesta parceria, fazem o que querem dentro do país, né? Tomam conta das riquezas, né? Expoliam quem não é, e isso vem em um crescente histórico, porque se nós formos para antes da Revolução Francesa já era assim, depois passamos para a Revolução Francesa, é a mesma coisa, e nós fomos nesse diapasão. Só que o Brasil se atrasou muito em fazer esta reforma, uma reforma onde ele pudesse fazer política social. E isso só veio com a Constituição de 88. Nós temos um passado muito difícil, porque todas as mudanças que aconteceram no Brasil, mudanças significativas, nunca foi com a participação popular. Vamos falar, por exemplo, da independência do Brasil. Não houve participação popular. Dom Pedro chegou, empunhou a sua espada e disse independência ou morte, e acabou essa história, né? As tropas portuguesas que invadiram a Bahia, porque havia uma rebeldia dos baianos, foi o único movimento que nós temos ainda popular. E que este movimento foi um movimento vitorioso, que nós conseguimos expulsar as tropas portuguesas da Bahia, que resistiam e não queriam obedecer à independência do Brasil. Mas vamos então para a proclamação da República. Quem foi que proclamou a República? Antes da proclamação da República, a abolição da escravatura. Quem aboliu a escravatura? A princesa Isabel. Aboliu por uma questão política, de interesse do Estado. E nos deixou numa situação dificílima. Porque para proclamar, abolir a escravatura, era necessário que houvesse a preparação das sociedades. Não preparou, e de repente os negros foram jogados em uma sociedade preconceituosa, sem condições de trabalho, sem saber ler e escrever, e nós até hoje nós pagamos a conta por essa exclusão social absurda que se deu em 1888. Mas prosseguindo, vem a proclamação da República, a mesma coisa, onde foi o exército que proclamou a República em uma das rebeliões, sem participação popular. E chegamos com o Estado Novo, também sem população, chegamos à Revolução de 64. O povo quieto, calado, sendo massa de manobra, porque eu me lembro que antes um pouco da Revolução, inventaram a história de vamos doar ouro para o Brasil. E nós todos, bobos, muita gente pegou a sua aliança de casamento, o seu único anelzinho de ouro, e foi lá depositar o ouro para o Brasil. Passadas as eleições, acabou-se. Ninguém se lembrou. Quem não se lembra do fiscal de Sarney? Eu fui fiscal. Eu ia para as portas do supermercado, na época do racionamento, para comprar pelo preço tabelado. Minha mãe dava risada e disse assim: minha carne vem aqui na minha casa.
Meu leite vem na minha casa. E eu não comprava porque eu queria comprar na tabela, porque eu tinha de dar o exemplo. Eu era o fiscal de Sarney. Acontecem as eleições em outubro. Em novembro, os preços todos foram liberados e acabaram-se os fiscais de Sarney. E desta forma, todas as vezes que o Estado nos chama para colaborar, nós colaboramos, nós vamos. E o que é que nós recebemos de volta? Um tapa na cara. Então, foi exatamente essa situação que foi revista em 88, quando veio a Constituição de 88. Essa Constituição veio por um ideal enorme de brasileiros ilustres, tendo à frente Ulisses Guimarães. E foi uma Constituição que ela se espelhou nas constituições dos países mais modernos, trazendo para o Brasil o que tinha de mais moderno naquela época, que eram os direitos sociais, que era a questão das minorias. E neste momento, nós começamos a ter o resgate da sociedade. Começamos a falar não só de direitos que o Estado otorgava na Constituição, mas pensamos em nos preocupar com o acesso a esses direitos. Nós temos de ter acesso a eles. Não adianta eu ter direito se eu não consigo chegar lá. Eu digo sempre, e aqui é muito interessante que nós observarmos, qual é a diferença que existe entre as mulheres que são do movimento das Novas Filipas, ou de Eliana Calmon, ou de Rose Bassuma, que está aqui, entende, sabe se dirigir, sabe ler, sabe escrever, sabe o que é a Constituição. E uma mulher que nasceu em uma fazendola lá nos Cafundó, que não aprendeu a ler, que não aprendeu a escrever, que só teve trabalho e desprezo. Como é que ela sabe quais são os direitos que estão inseridos na Constituição? É óbvio que estas mulheres só são parecidas com nós porque elas são mulheres, é uma questão de gênero. Mas elas são radicalmente diferentes de nós. E é exatamente aí é que chega a situação do braço do Estado. Porque todas as vezes que o Estado chega para igualar a sociedade, ele começa a beneficiar as pessoas que estão fragilizadas dentro da sociedade. E faz a proteção benigna dessas pessoas para que haja um equilíbrio na sociedade. E é isto que nós vamos chamar de ética. Por quê? Porque ética é pensar no outro. É isso que é ética. E hoje, no mundo civilizado, até por questões egoísticas, eu tenho de pensar no outro para eu sair beneficiado. Se eu pensar só em mim, não adianta, porque eu não vou ter paz. Aliás, a cultura inglesa mostrou isso. Porque os ingleses chegaram na África do Sul, por exemplo, exploraram as minas de diamantes, exploraram tudo que a África podia encontrar, um território riquíssimo, e fizeram um oásis, onde eles faziam aquelas cidades magníficas onde eles viviam, passando um muro e viviam como os ingleses na colônia. E quantos e quantos brasileiros vivem no Brasil como sendo ingleses na colônia, que não veem o que está ao seu redor. Tem as suas seguranças, tem os seus ricos condomínios, tem os seus amigos, não sabem o que é pobreza, não sabe o que é consumo, não sabe o que é falta de escola para os filhos, não sabe o que é falta de saneamento básico, uma casa que o esgoto passa a céu aberto na porta de casa. Por que isso? Porque não veem e não querem ver. Só que a sociedade e o mundo, ele começou a ficar complexo e muito cheio de gente. E
passou a haver uma necessidade imperiosa de eu ter equilíbrio, é o que nós chamamos de sustentabilidade. O planeta Terra, para se sustentar, para ter equilíbrio, precisa de um equilíbrio, inclusive da sociedade. Porque hoje nós chegamos a um ponto que quem é muito rico não tem mais sossego, em razão do desequilíbrio da sociedade. Então, só se pode viver bem, mesmo quando se é bem nascido, quando se tem recursos, se ao meu redor as pessoas tiverem a mesma condição, ou um pouco menos, mas trouxerem equilíbrio para a sociedade. Enquanto eu tiver uma sociedade desigual, onde as pessoas não têm um mínimo, o básico para viver, naturalmente que eu não tenho um equilíbrio. E é exatamente pensando nisso que nós falamos. Ética hoje é pensar no outro até por uma questão de egoísmo. Eu tenho de pensar no outro, porque se eu não pensar no outro, eu não serei feliz. É o caso de meio ambiente. Quem ligava para meio ambiente? Ninguém ligava para meio ambiente. Então, se eu queria fazer uma queimada na minha fazenda, eu fazia. Eu fazia a queimada e eu não me incomodava com as consequências disso. Eu gastava toda a água e não me preocupava com isso. Só que hoje nós precisamos pensar nos outros por uma questão de sobrevivência. Porque tudo isso começou a ficar escasso, começou a diminuir. E eu preciso pensar em mim mesma, nos meus filhos, nos meus netos, e por isso eu tenho de pensar nos chamados direitos de terceira geração. Que são quem? Os direitos de minoria, os direitos de meio ambiente, aqueles direitos que, não sendo de ninguém, é de todos. Se eu jogar lixo na rua, eu me livro do lixo, fico minha casa limpinha e não quero saber, porque eu já me livrei do lixo. Só que as consequências para mim serão deletérias, porque eu jogo o lixo na porta do vizinho, mas o mosquito da dengue vem as doenças, vem as ratazanas, e aquilo começa a me incomodar. Portanto, a higiene que eu faço para mim, não é só para mim. Eu tenho de fazer para mim e eu tenho de ter higiene em toda a minha vizinhança. E por isso eu tenho de vigiar um ao outro. Porque não adianta um só fazer. Quem vive em sociedade tem de ter, sobretudo, ética. Pensar no conjunto. E é exatamente isto que nos fez mudar em 2002. Por quê? Porque com a Constituição de 88, com esses direitos todos e tal, nós começamos a debruçar sobre um mundo novo, sobre um Brasil novo. E isto veio logo depois, em 1990, 2 anos depois da Constituição, o governo Collor, que nós queríamos mudar. Nós queríamos que as pessoas que tinham dilapidado os cofres públicos, que dilapidavam os cofres públicos, fossem caçadas. E nós votamos no caçador de Marajás. Felizes. E nos decepcionamos mais uma vez. E os meninos, a juventude, os carapintadas, desalojaram, tiraram de lá. Mas conduzidos, sem dúvida alguma, pelo Congresso Nacional, que no fundo, Collor só caiu porque não dividiu o bolo com quem estava no poder. Por isso que ele caiu. E fomos caminhando. Depois desse momento, nós tivemos algumas bonanças com um homem muito sério, que foi aquele mineiro, Itamar Franco. Depois elegemos alguém que priorizou as finanças, que foi o Fernando Henrique Cardoso, mas num período muito duro
em um período de muito empreguismo, até que nós resolvemos dar uma virada. E aí nós chegou ao PT. E nós elegemos um homem que sabia das coisas, um homem que conhecia a política, tinha política no sangue, um homem que veio de baixo, que conheceu todas as agruras de uma pobreza e que levantava a bandeira de duas coisas: inclusão social e ética na política. E nós acreditamos e todos nós comparecemos maciçamente. E desta forma, nós vimos o início da inclusão social. Vimos políticas sociais que tirou da pobreza absoluta, tirou da fome absoluta milhares de brasileiros. Pessoas que não tinham a mínima condição de acesso a alimentos balanceados, alimentos para os seus filhos, começaram a ter condições. E essas condições de alimentação levou ao consumo. E este consumo aqueceu a economia do Brasil e fez com que pessoas sem condição alguma de ter um mínimo minimorum, é uma geladeira, é um fogão, é uma televisão, essas pessoas começaram a acender. E nós batíamos palma e sorríamos. No meio do caminho, o que é que aconteceu? As elites podres deste país nunca foram desalojadas do Congresso Nacional. E a condução do presidente Lula era no sentido de extirpar este câncer. Mas, infelizmente, ele não teve forças para isso. E ele teve de dar as mãos e dizer o seguinte: em nome da sustentabilidade do governo, é preciso que eu faça alianças. E neste fazer alianças, perdeu a mão, perdeu o prumo. E o que é que nós temos? Nós temos as raposas cada vez mais felpudas, que atravessaram 50, 60 anos desse país, alojadas lá. São eles que mandam no país, todos riquíssimos, todos mandando e desmandando, já na segunda geração, já fazendo dos seus filhos políticos. E nós, brasileiros, alijados totalmente do processo. Por quê? Porque na medida em que iam avançando e até derrubando o próprio PT, que não conseguiu vencer as garras afiadas das raposas. As raposas felpudas, elas têm garras. Todos nós até sabemos dos nomes e até dos apelidos. Mas, vamos continuar. E isso que eu estou falando não é absolutamente discurso político. São fatos históricos que estão nos jornais, que estão nas revistas, que estão na história do Brasil um dia para ser contado. Porque agora não se permite que conte desta forma que eu estou contando. Mas, vamos adiante. Hoje nós estamos numa situação difícil e cruel, porque estamos em uma situação tal que nós já estamos ameaçando as políticas públicas que nós conseguimos. Nós avançamos nessas políticas, mas nós estamos recuando. Por quê? Porque essas políticas precisam de recursos e os recursos estão ficando escassos. No mês de novembro, eu vi uma palestra que para mim foi muito esclarecedora. Foi uma palestra do secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Eu sempre estou citando o José Beltrame, porque eu achei muito interessante o que ele disse.
O Rio de Janeiro, não podendo mais conviver com o crime organizado, concebeu as UPPs para que o Estado, que não dominava o morro, subisse o morro e tomasse conta daquele pedaço do Rio de Janeiro que não estava na mão do Estado. O que é que aconteceu? Foram lá e expulsaram os traficantes. E desta forma, o Estado dominou diversos morros. O maior deles, que era o Morro do Alemão, que era uma coisa séria, a população toda aplaudiu. E aí diz o Beltrano, este foi o primeiro passo do Estado. Mas outros passos se seguiriam. Não pode ser um só. Precisa dar educação, segurança, moradia, saúde, saneamento básico, dar continuidade às políticas públicas para que o Estado tome posse daquele local. E ele dizia, isto não está sendo feito, e eu temo por um retrocesso. O que é que nós vimos a partir de janeiro? Os traficantes voltando. Por que um sujeito que está com sua mãe, passando mal em casa, quer uma vaga no SUS e não tem uma pessoa sequer do Estado, porque ele vai para a fila 1 dia, 2 dias, 3 dias e a mãe morrendo em casa, ele chega para o traficante e diz o seguinte, eu preciso que você interne minha mãe. Em 24 horas a mãe está internada. Ele recebe uma receita do SUS, que tem uma porção de médico que não tem a mínima consciência. No outro dia passaram para o filho da secretária de minha irmã um sabonete de R$40. E eu dizia, como é que pode uma coisa dessa? Mas esse sabonete de R$40, para quem ganha um salário de doméstica, pode ser comprado pelo traficante, porque ela mostra a receita e ele diz, pode deixar que eu compro para você. A quem é que eles vão obedecer? É ao Estado ou é o traficante? E depois o Estado começa a gastar dinheiro com o crack, para evitar o crack. Quando as crianças estão numa escola vagabunda, que um dia falta aula porque a professora está de greve, outro dia não tem professora, outro dia o telhado da escola caiu, outro dia não tem merenda escolar, e os meninos passam o ano inteiro, se foram 100 dias de aula, é muito. E os meninos ficam em casa, enquanto a mãe sai para trabalhar, o pai sai para trabalhar. E os meninos ficam fazendo o quê? Nada. Chega na janela um traficante e diz assim, ó menino, vai ali, ó, eu lhe dou R$10 para você entregar ali essa encomenda. Qual menino que não vai? E é por aí que começa. É por aí que começa. E desta forma, nós vamos perdendo as forças da nossa sociedade, porque nós temos de começar pelo começo. E o nosso começo é a educação. Se nós não tivermos educação para os nossos jovens, para os nossos meninos, não adianta. Mas a educação, gente, não é a educação só de mandar para a escola. Tem de ser tempo integral. Porque um lar desajustado, um lar desagregado, uma pessoa pobre que não tem alimentação adequada, é na escola que vai buscar tudo. É na escola onde vai recuperar o tempo perdido. E é, sem dúvida alguma, isto que nós chamamos de políticas públicas. Desta forma, nós podemos fazer o resgate disso. Mas o resgate disso se faz como? Se faz com recursos públicos. E os nossos recursos públicos? Nós, de classe média, não aguentamos pagar mais impostos. Nós entregamos ao Estado 38% do que a gente ganha. 38% do que a gente ganha. Quem é comerciante sabe que para se legalizar tem
um sócio que é o governo que é um sócio. Por isso todo mundo no Brasil vive na ilegalidade. É muito melhor viver na ilegalidade para não pagar imposto. Estes recursos estão sendo desviados por uma corrupção generalizada. A própria presidente da República reconheceu, em 2012, ela reconheceu. A corrupção no Brasil é endêmica. Ela disse isso. O que significa endêmica é generalizada. Endemia é isso, é generalizada. Nós temos epidemia, que é algo que acontece localizadamente. Uma epidemia de gripe. Então, um determinado bairro, uma determinada cidade foi acometida de um vírus gripal. Epidemia. Mas endemia é todo mundo no mesmo barco. E desta forma, nós precisamos, sem dúvida alguma, com prioridade, primeiro, educação. Segundo, combate à corrupção. Mas nós estamos tão ruins que nós não podemos deixar para depois dessas duas coisas outra que para nós é absolutamente sagrado. É o quê? Segurança. Segurança pública. Nós andamos com medo. Quem é que não tem medo aqui? Levante o homem que não tem medo de viver numa sociedade como a nossa. Onde existe isso dito por um delegado que me confidenciou. Salvador hoje vive 11 sequestros relâmpagos por dia. 44 carros são roubados por dia. Por dia na Bahia, no estado da Bahia. Das 20 cidades mais violentas do Brasil, 7 estão no estado da Bahia. Quem é que não tem medo? Todos nós temos medo. E vamos para a segurança pública, que é o outro problema. Está faltando polícia. Está faltando polícia. Está faltando polícia, não. Sabe quantas polícias a gente tem? 6 polícias. Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Ferroviária, Polícia Rodoviária, Polícia Metropolitana e ainda temos as tropas nacionais hoje. Está faltando polícia? Não. Só que as polícias não se entendem. As polícias brigam entre si e brigam umas com as outras. Cada uma dentro de uma competência louca por falta de quê? De um projeto de âmbito nacional. Cada estado com sua polícia. De forma que é necessário que nós tenhamos um projeto integrado de segurança pública. Para desta forma, nós começarmos a organizar as sociedades. Aliás, quando o presidente Lula assumiu, ele encarregou um professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro para fazer um projeto integrado de segurança pública. Ele constituiu uma equipe, naquele arrojo de cidadania, todo mundo querendo ajudar, ele constituiu uma equipe, ele fez um projeto integrado de segurança pública e foi ao Palácio do Planalto e entregou ao presidente Lula. O que é que aconteceu? Neste momento, ele disse o seguinte: politicamente não é bom que eu apresente esse projeto. O Congresso Nacional não aprovará e eu ainda cairei no ridículo. E foi assim que este projeto foi abortado. Desta forma, quando nós falamos em política, mas dando esse jeitinho brasileiro para agradar os donos do poder, nós estamos sustentando o quê? Estamos sustentando a corrupção, estamos sustentando a insegurança pública, estamos sustentando tudo aquilo que nós queremos banir da nossa sociedade. Mas o que eu pergunto é o seguinte: então não tem jeito? Será que não tem jeito? Tem. Tem sim. E o jeito
É o que nós estamos fazendo aqui agora, nesse pedaço. A gente podia estar em casa vendo televisão, podíamos estar numa boa, lendo uma revista qualquer, um livro qualquer, mas nós estamos aqui. As Filipas estão com um projeto. São projetos para elas? Não, absolutamente. É para a sociedade. Projeto semelhante eu encontrei em algumas cidades da Bahia, chamado de Observatório Social, onde as pessoas de bem da sociedade se unem para forçar o poder público a adotar políticas necessárias na sua comunidade. E é exatamente aí que eu quero dizer onde as coisas podem acontecer. Como? Nós, cidadãos, precisamos tomar conta dos espaços de poder que nós negligenciamos e entregamos de mão beijada a uma porção de gente que não tem a mínima condição de estar exercendo. E na medida que nós recuamos, porque estamos com medo de nos ferir, estamos com medo de sujar as mãos. Isso não é para mim porque eu sou um cidadão correto e por isso eu não vou me meter em política. Eles avançam e tomam esses espaços que são nossos. E foi por isso que eu saí da minha situação de conforto, de uma ministra vivendo em Brasília confortavelmente, para dizer o seguinte: eu vou me apropriar do espaço que eu deixei alguém tomar. E é aqui que eu vou fazer. Todo mundo diz, você vai quebrar a cara, você vai se arrepender, você vai sair machucada, eles vão lhe espicaçar. Eu digo, tenho a coragem suficiente para enfrentar. Qual é a política que eu estou fazendo? Eu me uni a um partido pequeno, sem dinheiro, mas um partido que foi criado na Bahia, que é o PSB. Foi criado pelas mãos de João Mangabeira, que era um socialista, um homem muito sério, e me uni a uma pessoa que fundou a Rede de Sustentabilidade, Marina Silva. Marina Silva ensina e se uniu exatamente a Eduardo Campos para dizer o seguinte: nós vamos fazer política com as forças vivas da sociedade. Eu estou muito angustiada, né? Toda vez que eu fico angustiada, eu corro para ouvir Marina Silva. Porque a minha cabeça é uma cabeça ainda velha. Uma cabeça de quem sabe como é feita a política, principalmente na Bahia. 417 municípios, onde os políticos dão risada e dizem assim: eu vou buscar minha eleição lá nos grotões, nas cidades pequenininhas, onde o pessoal não sabe das coisas. É lá que eu vou buscar a minha vitória, nas urnas. E é mesmo porque vai lá dar dinheiro, dar dentadura, dar óculos, né? Eu soube que a pé dá panela de pressão e dá tênis para votar. Porque as pessoas desinformadas vendem o seu voto na esperança de ser bem. É tudo igual e não vai mudar. Portanto, eu fico aqui com o meu tênisinho e acabou-se. Mas isso está errado. Nós temos de mudar o rumo dessa prosa. E o que é que a gente está fazendo? A gente não vai dar nem dentadura, nem óculos, nem dinheiro, nem nada. A gente está construindo através do que a gente chama aqueles que podem instruir aos outros. E eu quero dizer a vocês aqui neste momento que eu não estou aqui pedindo voto. Eu estou aqui como cidadã brasileira, como ex-ministra, mostrando o que se passa dentro da sociedade. Porque cada um vota em quem quiser.
Por isso, e nem posso fazer comício político, porque eu estou como pré-candidato. Nem sei se terei homologado a minha candidatura, mas eu estou como pré-candidata. Eu estou me dispondo a sair em campo e dizendo o seguinte: eu quero esse espaço para ser um arauto da sociedade a quem eu sirvo. É isso que eu quero. Mas os senhores todos, como eu, temos uma responsabilidade. E a responsabilidade é de esclarecer as pessoas menos esclarecidas. Por favor, olhem quem vão votar. Olhem a biografia. Vejam quem é e o que é que fez. Quem passou 30 anos no poder tem de mostrar o que é que fez. Não é possível atravessar a vida e a gente não viu nada. Não é possível. Portanto, nós já nos enganamos muito. Portanto, temos de ter cuidado para ver se a gente consegue reverter este processo de cidadania. Eu acredito no processo de cidadania. Mas eu sou uma mulher de 69 anos. Eu não vou ver o resultado disso. Eu não vou ver. Mas pelo menos eu iniciei a caminhada. E eu quero ter a satisfação de, bem velhinha, não ver os meus filhos, os meus netos saindo do Brasil para dizer: vou estudar fora porque este é um país que não me dá condições de ter uma vida digna. Como tantos e tantos jovens têm saído do Brasil quando tem um poder aquisitivo maior, porque este país é inseguro, este país não dá condição de trabalho aos jovens, não dá espaço aos jovens, porque aqui, antes de ser jovem, tem de ter uma qualidade, tem de ser um jovem que seja vinculado a uma velha raposa, porque, lamentavelmente, este país ainda está sob o jugo dessas velhas raposas. Mas eu tenho certeza que nós vamos desalojá-las. Muito obrigada. Agora nós gostaríamos do canal PP para fazer a ministra a entrega da camiseta do movimento Novas Felipas. Agora temos aqui algumas perguntas que iremos encaminhar para a ministra, a ex-ministra doutora Eliana Calmon, para que possam ser respondidas. Temos uma aqui já. Doutora Eliana, a senhora vê possibilidade em tomarmos a corrupção um crime hediondo, tendo em vista a quase impunidade deste crime, lembrando que quem rouba do Estado rouba de todos, principalmente de quem não tem nada? Farei uma sequência de 3 perguntas e assim você responde. Doutora, seja bem-vinda. O município de Veracruz foi alvo de contas da prefeitura deste município rejeitadas pelo Tribunal de Contas Municipal. E 80% dos vereadores aprovaram as contas. Como os veracruzenses devem reagir? A próxima.
As novas Felipas visam conquistas importantes, sendo assim, qual é a principal conquista e o que vocês mais buscam? Bom, essa já não é para doutora Eliana Calmon. Deixa eu fazer a outra. Eu considero que eu sou uma nova Felipa. Isso, muito bem. Obrigada, doutora. A senhora entende que o PT de Lula foram feitos reféns das raposas oligárquicas, então a senhora os isenta de responsabilidades quanto ao estratosférico nível de corrupção no país? E para momentos das empresas, quais os responsáveis do país? Pronto, foram essas. Se tiver... Nós tivemos mais perguntas, mas infelizmente o tempo da ministra está apertado e ela se garantiu que vai responder por e-mail. Então, quem, por favor, tiver a pergunta, eu vou passar novamente, coloca o e-mail que a ministra responderá, ok? Obrigada. Olha, corrupção já é crime hediondo. Depois das manifestações de julho do ano passado, o crime de corrupção ficou sendo crime hediondo. Só que isso não adianta nada. Nada. Isso é uma perfumaria. É uma mulher que não tomou banho e botou perfume francês. Por quê? Porque o processo tem de andar para que nós tenhamos a punição, a punibilidade que tem de haver. Os processos não andam. Eu fui juiz há 34 anos. Para processar uma autoridade, porque o STJ é foro privilegiado. Quem é que é processado no STJ? É governador, desembargador e conselheiros dos tribunais de contas. Governador eu nunca processei nenhum, sabe por quê? Todos os processos, para que o governador seja processado, precisa de autorização da Assembleia Legislativa. Tive várias denúncias do Ministério Público denunciando os governadores, mas como não tem autorização da Assembleia Legislativa, o processo paralisa e fica aguardando para, no dia que a Assembleia fizer a permissão, então o governador poder ser processado. Esse dia nunca chegou. Eu passei 14 anos no STJ. Outra situação é porque são tantas as vantagens procedimentais para esses ritos especiais que o processo não chega ao fim. Vocês querem ver um? É o seguinte: o processo começa no STJ, tem a denúncia e vai. No dia que a prova toda está contundente, que vai ser condenado, eles aí se exoneram do cargo. O processo para e vai para a primeira instância, para o juiz, e começa tudo novamente. Eu conto sempre um caso, eu tenho de contar os casos para vocês verem que não é mentira minha. Eu estava processando a um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Esse homem era um terror. A Polícia Federal me disse que ele é que ensinou os outros todos a roubar, que ele era assim, a ratazana maior. Mas o Ministério Público pegou ele, mas ele fez o diabo. Ele chegou ele era, para vocês terem uma ideia, quem era esse homem? Ele era presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. Como presidente do Estado de Rondônia, ele furtava o dinheiro da Assembleia e ele botava tudo na empresa dele, que era uma empresa distribuidora de bebida. Eu nunca vi uma empresa de distribuição de bebida ganhar tanto dinheiro, né? Ele mandava os cheques da Assembleia, iam direto para... Isso tudo o Ministério Público pegou. E, por último, o Ministério Público quis fazer uma investigação na Assembleia
para saber quanto era o rombo, porque já sabia que roubava, mas ele queria saber quanto importava. E foi um Ministério Público, 2 promotores, junto com a polícia, foi para a Assembleia Legislativa para pegar os computadores e documentação. Ele estava viajando, já estava na estrada, quando avisaram a ele, ele voltou, ele, com a polícia, que foi a polícia militar, ele cercou a Assembleia, prendeu os 2 promotores e os oficiais de justiça dentro da Assembleia, pegou a documentação toda que já estava nas mãos dos promotores e queimou todo no fosso de ventilação da própria Assembleia. Por este crime, esse processo caiu para mim e eu prendi e comecei a investigar. Quando isso aconteceu, que o processo já tinha chegado, demorou tanto de apurar que ele já não era mais presidente da Assembleia. Sabe onde ele estava? No Tribunal de Contas do Estado. Botaram a raposa para tomar conta do galinheiro, né? E lá foi quando eu comecei o processo, e o processo veio para o STJ porque ele era do Tribunal de Contas. E aí eu comecei a investigar o advogado dele, advogado maravilhoso, que foi o advogado de Collor, o Napor Bulhões. Então, é o melhor que pegam. E aí vai, mas as provas eram tão evidentes que não tinha como não ser, mesmo com toda a benevolência de um tribunal que é bem acessível, não tinha condição de escapar. No dia do julgamento, o voto tinha 88 folhas. Eu botei tudo, exprimi o processo com todas as provas. Eu estava de manhã, acordei bem cedo, eu estava palmeando o voto, porque eu não podia ler 88 folhas, eu ia ler só o principal. Quando o assessor liga e fez assim: ministra, Natanael pediu aposentadoria. Isso não é possível. Foi igual um soco na boca do estômago. Aí eu disse: tá bem, tá certo. Desliguei e fiquei assim. Aí tornei a ligar. E o tribunal deferiu, doutora, na mesma hora. E aí tornei. Não, desiludida, né? Aí, vem cá, publicou. Não sei, doutora, eu tenho que procurar saber. Procure saber se foi publicado. Não foi publicado. É aqui. Marchei para lá, para a sessão de julgamento, e na hora que começou a sessão, o presidente, com a palavra relatora, aí o advogado, com um sorriso largo, assumiu a tribuna e disse assim: uma questão de ordem. Eu quero dizer que o meu cliente acaba de se aposentar em caráter revogável e retratável, portanto, este tribunal não tem mais competência. Aí o presidente devolveu a palavra para mim e disse: respondendo à questão de ordem, eu quero dizer que ato administrativo só vale quando é publicado. Antes da publicação não tem nenhum valor. Portanto, nós vamos continuar a julgar o processo. E aí, ainda tive 4 colegas que votaram contra mim, dizendo que não, que era ato irrevogável. Eu disse: amanhã ele pode assumir novamente o cargo, porque não existe irrevogabilidade para isso. Portanto, vamos continuar. E foi assim que eu peguei ele. Ele não é mais conselheiro e ainda está a condenação nas costas. Sabe quando foi isso? Isso tem 4 anos. Sabe onde é que está o processo? Ele não foi preso ainda. Porque o processo dele está no Supremo Tribunal Federal, esperando ser julgado, na fila. Por quê? Pelo princípio da presunção da inocência, só se pode punir quando termina o último recurso, que é no Supremo Tribunal Federal. Adianta ser crime hediondo? Não adianta. O que é que adianta é você efetivamente ter mecanismos que faça com que haja punição. Botar um nome, né?
É mesmo que chamar Joaquim de Joca, não é? Então não adianta. A outra é o município e o Tribunal de Contas. Meu Deus, Tribunal de Faz de Contas. Nós não estamos aqui para inutilizar, depredar as instituições. Mas, meu Deus do céu, meu Deus do céu, sabe quantos conselheiros tem pendurados no STJ respondendo a processo criminal? 56. 56. Por quê? Aqui na Bahia? Não, em todo o Brasil, já no STJ, né? Na Bahia tem, porque tem o Tribunal de Contas do município, que o foro é o Tribunal de Justiça. E tem os conselheiros do Tribunal de Contas, que o foro é o STJ. E tem o Tribunal de Contas da União, que são os ministros, aí eles são julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Mas cada governador que se preza tem os seus apaniguados no Tribunal de Contas. E quando chega o processo no STJ, esse governador começa a movimentar as forças vivas da sociedade. Né? Estão vivíssimas, vivendo de não sei de quê, mas estão vivas sim, tantos que eles fazem acontecer. Portanto, é assim bastante inglório, né, esses processos contra essas velhas raposas. Mas aí nós vamos visitar um dessas penitenciárias aí do estado. Vamos ver o sistema carcerário, que eu também visitei muito porque a corregedoria também toma conta dos presídios. Eu nunca encontrei um colarinho branco. Nunca. Eu fui lá procurar com a lanterna na mão para dizer o seguinte: eis o exemplo. Não, porque ainda não tinha acontecido o mensalão, então eu não sabia, não tinha ninguém. Né? Então, depois do mensalão, a gente já tem um exemplo de que estão no sistema penitenciário. A duras penas, mas estão lá, né? Então, não adianta isso, e os tribunais, como outros órgãos de controle, porque o Tribunal de Contas é um órgão de controle, mas é um órgão de controle onde se julga e se bota, né? Onde se coloca tanto as pessoas, tantas pessoas que fazem parte do Clube das Raposas, que realmente nada acontece. Até eu vi um artigo magnífico, saiu publicado no Estado de São Paulo, há menos de um mês. Foi Marina Silva que me deu para ler esse artigo, onde era um delegado da Polícia Federal. Ele dizia o seguinte: o crime organizado e o crime institucionalizado. O crime organizado é uma coisa séria, mas ele invade os cofres do Estado usando de meios ilícitos. Então, ele usa o tráfico de drogas, ele usa a corrupção ativa, ele usa a corrupção passiva, ele usa todos os meios inadequados para se chegar aos cofres públicos. Então é fácil para a polícia, porque a polícia encontra materialidade para apurar esse crime. Agora, quando o crime é institucionalizado, eu não encontro. É dificílimo combater. Sabe por quê? Porque eles vão colocando no Estado as pessoas que tomam conta dos órgãos de controle. E esses órgãos de controle passam a ser manipulados pelas raposas que estão no poder. Querem ver que eles estão fazendo isso? Eles já se apossaram agora do CNJ. É uma guerra para ir para o CNJ agora. Por quê? Porque tem a representação do povo, olha como é lindo, no CNJ, Senado e Câmara, oferece tal. Eles botam os assessores para concorrerem a uma vaga no CNJ. E vai lá e diz o seguinte:
os juízes que são nossos não vão ser punidos. Então eu só vou punir quem? O juizinho lá de Xorroxó, o desembargador de um tribunal pequeno lá do norte. Mas os grandes tribunais, com as raposas que faz par com eles, quero ver processar o Tribunal do Rio de Janeiro, o desembargador do Tribunal do Rio de Janeiro, de São Paulo, né? Então não pega, porque os órgãos de controle passam a ser monitorados pelas pessoas que são colocadas para não fazer nada nos órgãos de controle. Mas eu quero dizer, o sistema é tão perverso, que um preso custa ao Estado R$ 1.800, R$ 1.820 precisamente. É conta que está na internet. Eu peguei esse dado na internet. R$ 1.820 é um preso, custa a nós brasileiros, nós contribuintes. Você sabe quanto custa um estudante? Um menino na escola custa R$ 224. Custa isso. E nós trocamos, né? Nós trocamos. Mas respondendo ainda as conquistas importantes. Como ficam as conquistas importantes? Nós fizemos grandes conquistas. As conquistas sociais. E isso aí ninguém vai tirar do PT, ninguém vai tirar de Lula, porque realmente se conquistou. Se bateu o recorde. Já que não começou com ele, né? O Fome Zero, que é a origem de tudo, começou no governo Fernando Henrique, e um grande homem que hoje ainda está no Senado, que é o Cristóvão Buarque, que idealizou tudo isso com a Bolsa Família, né? A Bolsa para os estudantes. Essas são as grandes conquistas e essas têm de continuar. Têm de continuar. Não podem voltar para trás, mas com fiscalização necessária. Porque até essas conquistas estão infiltradas de gente, está politizado para Bolsa Família ser dado por prefeito a quem ele quer que seja cabo eleitoral dele. Vocês sabem disso. Não sou eu que estou dizendo. Mas cabo eleitoral que não tem direito, está tendo direito à Bolsa Família porque é dado pelo Estado. Porque os fiscais são os próprios prefeitos e muitas vezes são pessoas que são inescrupulosas. Mas, prosseguindo, e eu chego à última pergunta, o PT e as raposas. Nós somos culpados pelas raposas? Somos. Mais culpados do que o PT. Porque fomos nós que elegemos. Fomos nós que votamos. Político corrupto não é marciano, não vem de Marte. Sai dessa sociedadezinha aí, ó, da qual nós, portanto, é um minha culpa, minha máxima culpa. E o que é pior, que não é a classe média, não é a classe esclarecida que faz o grande movimento de eleição. É quem mais sofre com o problema da falta do Estado, que são as pessoas mais carentes. E são essas que, sem terem esclarecimentos, são mesmo levadas para o abismo. Bem, são essas as perguntas feitas. É para ler? Não. A Copa pode acontecer ou vai ter uma guerra. Seu ponto de vista. Eu acho que vai acontecer. Eu acho que nós vamos nos sair bem. Sabe por quê? O brasileiro, ele é muito contido. Nesse movimento, a gente vai se conter. Vai ter muita coisa. Eu acho que vai ter ainda muito incidente, muita coisa. Não vai ser um passeio. Mas eu acho que nós vamos atravessar isto de uma forma, vamos dizer assim, não soberana, mas menos ruim, né? Nós estamos muito mal, nós estamos com dificuldades, no exterior nós estamos sendo
alvo de chacota, né? O estrangeiro dá risada quando fala Copa no Brasil, dá risada. Eu estive com o pessoal da Polícia Militar, que são líderes, e eles me disseram que eles estão dando entrevistas direto, são os dirigentes das associações, estão dando entrevistas diretos à imprensa internacional que está procurando eles para saber como é que fica a questão da segurança no Brasil. Estão preocupadíssimos, os estrangeiros. Então, eu acho que não vai haver guerra, não. Nós somos pacíficos, vamos deixar, vamos torcer pelo Brasil, mas eu acho que isso não deve fazer com que os nossos neurônios esquentem tantos que no dia 5 de outubro a gente tenha esquecido todas as agruras que nós passamos. Porque em um país que gasta 2 bilhões num estádio de futebol, como foi gasto em Brasília, e as escolas estão caindo aos pedaços, onde a gente não tem... E está todo dia no jornal. Não é possível, gente, não é possível. Os hospitais, as pessoas estão na maca, na porta dos hospitais. As pessoas morrendo e a gente fazendo estádio onde não há possibilidade. Brasília não tem tradição, não tem clube grande, não se vai a futebol, nada. Manaus, um estádio imenso, eu não sei quanto gastou, mas parece que foi 1 bilhão e 200, parece que foi o de Manaus, 1 bilhão e 800, 1 bilhão e 800, gasto em Manaus, que também ninguém vai, porque até no Pará ainda tem um pouco de futebol, mas Manaus não tem nenhuma tradição. Pra que isso, gente? Quanto é que está se gastando com policiamento? Mas sem dúvida alguma isso tem, toda obra pública tem, não é essa história dessa coisa toda. Então realmente é preocupante. Eu não estou preocupada com a Copa. Você sabe por que eu estou preocupada? Com 2015. Porque agora está tudo maquiado. Tá? Eu não sei porque o mercadante saiu e disse que estava tudo maquiado, que os preços estavam contidos. E aí saiu todo mundo, não foi assim não. A gente sabe que tá. 2015 é que o negócio vai pegar fogo. E que nós todos estamos em uma guerra, em uma verdadeira guerra civil. Porque o nosso inimigo maior é uma coisa chamada inflação.